pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo infantil online. E eu tô muito feliz de estar aqui com vocês de novo. Espero que vocês estejam animados também. Tá um friozinho gostoso pra gente ficar debaixo do cobertor, né, se esquentando. Mas vamos para mais uma aula para aquecer o nosso coração também, para a gente aprender mais sobre a palavra de Deus, sobre os ensinamentos de Jesus. Então vamos lá? Antes da gente começar, vamos fazer a nossa oração? Então eu peço que você feche os seus olhos e me acompanhe, tá bom? Querido Deus, a Ti louvamos e agradecemos por mais um dia em que podemos estar reunidos em Teu nome, Pai, aprendendo dos Teus ensinamentos, ouvindo da Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelas nossas crianças, obrigada por Teu cuidado, por Tua proteção e por Teu amor sobre a vida de cada uma delas. Pedimos que o Senhor fique conosco, nos abençoe, Pai, abre os nossos ouvidos para que as Tuas palavras possam entrar por eles e ser fixadas em nossos corações. Que nossas crianças sejam canais de bênçãos, Pai. E fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Antes da gente começar a nossa lição de hoje, então eu vou recapitular o que a gente já estudou desde lá da primeira aula, tá bom? Lembrando que as lições a gente tem tirado lá do Evangelho de Mateus, que é no capítulo 4, o versículo de 1 até o versículo 11. Então, todas as lições que a gente está estudando aqui é lá daquele texto, tá bom? Então, eu não vou ler aqui para não ficar muito extensa a nossa aula e não ficar muito cansativa, mas eu queria que vocês lessem, né, logo após terminar a nossa aula aqui, que vocês lessem essa passagem para vocês sempre lembrar, porque quanto mais a gente lê, mais a gente entende, mais a gente aprende, mais aquilo fica guardado no nosso coração, né? Fica fixado ali no nosso coração mesmo. Então, depois que a gente terminar essa aula, aí eu quero que vocês peguem a Bíblia. Quem não conseguir ler sozinho, pega o pai, pega a mãe, pega quem tiver por perto para ajudar. E se tiver alguma dúvida também, manda pra gente que a gente vai auxiliar também no que vocês precisarem. E eu acho que é isso. Então, vamos lá? Então, lembrando, Mateus, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 11. Então, na primeira aula, a gente aprendeu sobre a preparação de Jesus lá no deserto, né? Então, Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito Santo. E lá ele permaneceu em oração durante 40 dias e 40 noites. E durante todo esse tempo, ele permaneceu em jejum. Ele não comeu nada, nada, nada. Porém, no final desse período, quando terminou esses 40 dias, ele saiu de lá fortalecido pela comunhão com Deus e pela oração. Então, por mais que Jesus tivesse ficado com fome, porque não é fácil ficar, né? Ninguém aguenta ficar todo esse tempo sem comer nada, né? Sem tomar nada. Então, por mais que Jesus tenha saído de lá debilitado, então ele saiu também fortalecido pela comunhão com Deus e pela oração. Então, pense o quanto isso foi importante, né? Para Jesus ter feito aquilo. Então, nessa primeira aula, nós também aprendemos sobre a importância das vitaminas para o nosso corpo, né? As vitaminas que vêm das frutas, que vêm das verduras, que vêm dos legumes, todas essas vitaminas que o nosso corpo precisa e que vêm desses alimentos, todos são alimentos que são dádivas de Deus, são presentes de Deus para nós. Então, assim, eu sei que às vezes é difícil a gente comer, às vezes aquilo, não gosto de banana, ou não gosto de berinjela, mas todos os alimentos que Deus deixou para nós têm muita vitamina e é o que o nosso corpo precisa, né?
Então a gente aprendeu sobre isso, que até teve lá a tarefinha, né, o desafio de mandar uma foto ou um vídeo, quem conseguiu comer, né, esse alimento novo era para ter mandado a fotinho, e eu vi a foto de todo mundo passando aqui e fiquei muito feliz por isso. E também a gente aprendeu sobre outras duas vitaminas que é o mais importante, né? Vocês lembram? É a vitamina B e a vitamina O, que é a vitamina B de Bíblia e O de oração. Então, essas vitaminas, elas são muito importantes para o desenvolvimento da nossa fé, né? E essa foi, então, a nossa primeira aula, que foi muito produtiva e muito importante, né, para todos nós. Em seguida, nós aprendemos sobre a tentação de Jesus em ser mágico. Vocês lembram disso? Então, a gente viu que Jesus estava lá no deserto e depois de um tempo, quando ele já estava com fome, né, porque ele ficou com fome também, assim como nós, né, se a gente fica muito tempo sem comer nada, a gente sente fome. E lá no deserto com Jesus aconteceu a mesma coisa. Então, ele ficou muitos dias sem comer nada e sentiu fome. E Satanás viu aquilo. E olha o que ele pensou. Eu vou lá e vou falar para Jesus o seguinte: se tu és filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. Porque ele sabia que Jesus estava com fome. Então ele provou Jesus, ele colocou Jesus à prova. E ele pensou que Jesus ia cair em tentação. Então ele desafiou Jesus dizendo isso, pensando que Jesus iria ceder àquela tentação e ia transformar aquelas pedras em pães. Então, se Jesus quisesse, ele poderia fazer, né? Ele podia fazer a mágica, né? De transformar as pedras em pães, por causa que Jesus é muito poderoso. Então, se ele quisesse fazer aquela mágica, ele poderia. Porém, ele permaneceu firme no propósito dele. E o que ele respondeu para Satanás? Vocês lembram? Ele falou assim, que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz também. E que primeiro nós devemos se alimentar da palavra do Senhor. Então ele, né, respondeu isso para Satanás e permaneceu firme, não comeu nada, né? Mas ficou em obediência. Ele obedeceu ao Senhor e não comeu nada. Aí na terceira aula, a gente aprendeu sobre a tentação de Jesus em ser super-herói. Vocês lembram? Então, essa foi a segunda tentação de Jesus. A primeira foi a tentação de ser mágico, né? De transformar as pedras em pães. E essa segunda tentação é a tentação de ser super-herói. Então, o que aconteceu? Isso aconteceu lá no templo de Jerusalém, no lugar mais alto que tinha. O que Satanás fez? Levou Jesus até esse lugar, lá no alto, e fez outro desafio a Jesus, dizendo o seguinte: se tu és filho de Deus, então pule daqui de cima para que os anjos venham te proteger. E claro que se Jesus quisesse pular, os anjos realmente iriam proteger ele, né? Ou talvez ele voaria, né, sem ajuda, sozinho, sem precisar de ninguém. Porque Jesus tem os poderes mais do que todos os super-heróis juntos. Ninguém tem mais poder do que Jesus. Então, por mais que se juntar todos os super-heróis que existem, nem ia chegar perto do poder que tem Jesus. Então, é claro que se ele quisesse pular lá de cima, ou os anjos viriam ajudá-lo, né, proteger ele, ou ele voaria sozinho de lá. E o que ele respondeu para Satanás nesse momento? As Escrituras também dizem: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Então, assim, ele resistiu a mais uma tentação.
E ele não pulou. Muito pelo contrário, ele permaneceu firme e obedeceu ao Senhor mais uma vez. Então, essa foi as 3 aulas. E na aula passada, né, no domingo passado, nós aprendemos sobre a tentação de Jesus ser poderoso. Então, quando Jesus estava para nascer, os judeus, que é o povo de Jesus, eles esperavam o quê? Eles esperavam a chegada de um rei que fosse rico, que fosse poderoso, né? Mas quando Jesus nasceu, pobrezinho, lá na manjedoura, muitos ficaram decepcionados com isso e não queriam aceitar que ele era o rei de Israel. Olha que coisa triste, né? Então todos esperavam que ia ser assim um rei que tivesse aquelas coroas, que morasse nos castelos, né? Como a professora Débora contou. E foi totalmente ao contrário, né? Veio um menino simples, um menino pobrezinho que nasceu numa manjedoura, mas que sim, é o rei de Israel. Então as pessoas não aceitavam o plano de Deus de enviar um rei tão simples e humilde para uma missão tão importante. Então Satanás reaparece, né, para Jesus lá no deserto com uma nova armadilha. Então dessa vez Satanás levou Jesus para uma montanha bem alta, onde dava para avistar toda aquela região, todo mundo, e disse assim para Jesus: eu lhe darei todos os reinos se você me adorar. E assim Jesus foi tentado a ser um rei rico e poderoso. Satanás falou isso para ele achando que ele ia ceder àquela tentação, né? Fazendo isso, então, eu acho que todas aquelas pessoas ficariam admiradas e iriam crer nele, né? Por causa que, como ele nasceu pobrezinho, muitos não creram. O povo de Jesus mesmo não creu que ele era o rei de Israel. Então, Satanás pensou que fazendo isso, Jesus ia cair em tentação e as pessoas olhariam para Jesus e aí sim iriam respeitar ele como um rei verdadeiro. Então, mas Jesus, o que aconteceu? Jesus foi fiel a Deus e no plano de amor de Deus também. Jesus foi muito fiel. Ele mandou Satanás embora dizendo o seguinte: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele darás culto, pois existe somente um Deus. Então foi isso que Jesus disse a Satanás, e é isso. Então é que somente Deus deve ser adorado, mais ninguém, né? Então Satanás se retirou dali e Jesus resistiu a mais uma tentação, né? Bom, então essas foram as lições que nós aprendemos até aqui. Como é bom, né? Como é gostoso a gente aprender mais sobre a vida de Jesus, sobre os ensinamentos que ele tem para nos ensinar, né? E então hoje a gente vai para mais uma lição. E hoje o nome da nossa lição é Jesus recebe o livramento. É isso mesmo. Então, Jesus permaneceu, né, aqueles 40 dias no deserto em jejum. E é natural, né, que no final desse período ele tivesse com muita fome, muito cansado, né? Então, ele precisava o quê? Ser cuidado, né? Ser cuidado por alguém, porque não tem nada melhor do que a gente ser cuidado pelos nossos pais, né? Quando a gente tá cansado também, às vezes brincou o dia inteiro, estudou o dia inteiro, então a gente tá cansado, é tão gostoso, né? Receber um cuidado do pai, da mãe, da avó, da tia. E quando a gente tá com fome é a mesma coisa, né? Às vezes a gente chega em casa com fome e é tão gostoso ter lá um pratinho de um bolo, um doce, uma comidinha esperando a gente, né?
Então, é isso que os pais fazem, né? Os pais cuidam dos seus filhos. Eles querem que os seus filhos se alimentem bem, que façam todas as tarefas da escola, que leiam a Bíblia todos os dias, que é muito importante. E ainda querem os filhos limpinhos e cheirosos, né? É tão gostoso ficar limpinho e cheiroso, por mais que esteja frio nesses dias. Que tá bem frio, né? E por mais frio que esteja, é muito gostoso tomar um banho que já aquece, fica quentinho e fica cheiroso. E claro que às vezes nós reclamamos, né, na hora do banho ou na hora da lição, mas é necessário, né? Porém, a gente entende que isso é necessário. E a gente gosta de todo esse cuidado, né? Quem que não gosta de ser mimado, de ser cuidado? Por mais que às vezes seja uma bronca, mas essa bronca, ela vem em forma de... Ela vem para nos cuidar, né? Para nos auxiliar, para nos proteger. Então, tudo é muito importante. Através dos nossos pais, através de quem cuida de nós, a gente se sente seguro e amado. Porque eles sempre querem o melhor para nós, né? Para os filhos. Então, e foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. Deus, né? O Senhor, ele é pai de Jesus. Então, assim, Deus cuidou dele e não deixou seu filho sozinho no deserto, mas providenciou para ele um livramento e mandou anjos que vieram até o seu encontro. Então os anjos cuidaram de Jesus e ele se sentiu bem novamente e retornou para a cidade. Deus ficou preocupado com Jesus, mas também ficou muito alegre e muito feliz porque Jesus foi forte e corajoso e venceu todas aquelas tentações lá no deserto. E agora ele já estava preparado. Depois que ele passou por todo aquele processo, então, e resistiu a cada tentação, ele já estava preparado para o reinado de amor aqui na terra entre as pessoas. E sabe por que Jesus venceu todo aquele tempo no deserto? Que não foi fácil, né? Eu acho assim que se fosse a gente que estivesse passando por aquilo, muito provavelmente a gente teria cedido lá no começo, quando Satanás pediu para Jesus transformar as pedras em pães. Provavelmente eu, falando de mim, teria feito isso. Mas Jesus foi muito forte e muito corajoso. Ele é um exemplo mesmo para todos nós. E ele fez isso porque ele estava bem alimentado pela palavra de Deus, né? Então, ele estava alimentado pela palavra e pela oração. Ele ficava o tempo todo em oração. Então, ele foi muito forte. E é isso o que ele deseja para nós também. Na escola, em casa ou com os amigos, muitas vezes nós enfrentamos problemas e tentações. Mas com Jesus, com todas essas lições que a gente teve até aqui, nós aprendemos muito bem isso, né? Que nós devemos estar sempre ligados em Deus e na palavra dele. E Deus, que está sempre ligado a nós, nos torna fortes e corajosos para vencermos as nossas dificuldades. E isso que é importante. Viu que lição importante que a gente teve hoje? Assim como nossos pais, o Senhor Deus também cuida de cada um de nós, porque isso é muito maravilhoso, né? Deus, ele tem cuidado, por mais assim que a gente esteja passando por dificuldades, enfrentando algum problema, a gente tem que permanecer firme, a gente precisa resistir, porque olha Jesus resistiu a todas as tentações e depois de todo esse processo, ele estava pronto e preparado para reinar de verdade, né? Como um rei verdadeiro tem que ser, com amor às pessoas, com amor ao seu próximo. Olha que lição gostosa que a gente teve hoje, né? Muito bom compartilhar e aprender mais um pouco sobre a grandiosidade do nosso Senhor Jesus. Muito bom isso mesmo. Bom, essa foi a nossa aula de hoje, então, a nossa lição.
E então, vamos para os nossos recadinhos, né? Vocês têm o material de vocês aí que fala sobre essa aula de hoje, tem as tarefinhas. Então, a gente mais uma vez não vai fazer elas aqui. Eu quero que vocês façam durante a semana, mas façam mesmo. Não quero saber que pulem essas tarefinhas aí não, porque elas são muito importantes, tá bom? Então, eu quero que vocês façam durante a semana. Se precisar de ajuda, peça para a família, peça para alguém que estiver por perto. Ou se não tiver ninguém para ajudar, pode mandar mensagem para a gente também, para alguém da igreja, para Noemi, para a professora Débora, para mim, para qualquer pessoa que a gente vai ajudar vocês, tá bom? Outra coisa que é bem importante também, que eu quero falar, é sobre a decoração do versículo bíblico. Eu até já fiz aqui o meu de novo e eu vou mostrar para vocês. O versículo dessa semana é o seguinte, ó. Então o diabo foi embora, vieram os anjos e cuidaram de Jesus. Então essa passagem tá lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 11, tá? E sabe o que eu quero que vocês façam? Que vocês anotem, né? Vamos fazer um desafio? Vamos ver quem que vai cumprir com o desafio dessa semana? Além de decorar o versículo, eu quero que vocês escrevam e mandem uma fotinho pra gente ou façam um vídeo falando esse versículo, decorando ele, tá bom? Então fica o desafio da semana. Além de fazer as tarefinhas de casa dessa lição, eu quero que vocês escrevam, mandem uma foto ou façam um vídeo falando esse versículo, né, que vocês têm para decorar durante a semana. E daí a gente coloca aqui para passar. Na próxima aula a gente vai colocar aqui para rodar todas as nossas crianças que fizeram isso, fizeram essa tarefinha. Combinado? Também, no final das atividades, tem alguns versículos bíblicos, né, para serem lidos durante a semana. Então, todo dia tem, na segunda, terça, quarta, todo dia tem um versículo bíblico. E é muito importante ler, por causa que quanto mais a gente lê a Bíblia, mais fortalecido a gente fica na palavra. Então, não são versículos grandes, não é cansativo. Então, tira aí uns 5, 10 minutinhos aí do dia, que tem 24 horas. Então, tira 10 minutinhos que seja e lê esses versículos para vocês ficarem também fortalecidos, tá bom? E agora, um recado para toda a família, né? Então, a gente tá ficando por aqui, a nossa aula infantil tá se encerrando, mas logo na sequência a gente vai ter o culto com o pastor Rodrigo. Então, eu queria convidar todos vocês para ficarem aqui com a gente, para assistirem o culto. E queria agradecer pela companhia de vocês hoje. Eu acho que é isso. Então, vamos fazer a nossa oração de encerramento? Então, eu vou pedir para que mais uma vez vocês fechem os seus olhos e nos acompanhem. E me acompanhem nessa oração, tá ok? Vamos lá? Papai do céu, a Ti louvamos e agradecemos pela aula de hoje. Obrigada, Senhor, pelos Teus ensinamentos. Obrigada porque mais uma vez nós vimos a grandiosidade do Teu nome, do Teu poder. E eu Te agradeço por isso, Pai. Peço que o Senhor nos ajude a ser firmes, a ser fortes, Senhor. Nos ajude a não ceder em tentações, nos ajude a permanecer firmes em Tuas palavras, Senhor. Peço que o Senhor cuide também das crianças que não puderam participar conosco, Senhor, e que o Senhor nos dê uma ótima semana, nos dê uma semana tranquila e abençoada, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus que eu oro, peço e agradeço. Amém. Bom, então é isso. Vamos continuar por aqui, né? Que agora vai ter o culto. E na semana que vem a gente tá de volta. Um beijo bem grande para vocês e até a próxima aula. Tchau!